né, vamos falar um pouquinho aqui de seleção de materiais. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio Altoé, sou tutor aqui na parte de engenharia de materiais e inspeção. Vamos começar então a parte aqui de seleção? Eh, a parte de seleção de materiais, gente, eu estava, né, até preparando essa aula aqui para vocês, e eu averiguei que, assim, né, seleção de materiais, no final das contas, ela é você entender um pouquinho de tudo dos materiais, uma característica geral de cada um deles, as propriedades gerais de cada um deles, mas principalmente entender como que você correlaciona essas propriedades dos materiais, né, para um tipo de projeto e com que tipo de material que tem esse tipo de projeto. Então essa aula vai ser dividida numa parte que a gente vai dar uma introdução geral de características gerais de materiais e alguma noção de propriedades desses materiais. Depois a gente vai ver um pouquinho mais específico de materiais poliméricos, materiais cerâmicos e materiais compósitos, ou seja, os materiais não metálicos, isso que é uma base que normalmente a gente não costuma ver tanto, imagino que vocês não tenham aula específica desses assuntos, para facilitar depois na parte de seleção de materiais, na hora, sempre que tiver a parte de não metálicos, né? Porque a parte de metálicos a gente tem diversas aulas que a gente trabalha com metálicos, a gente acaba vendo diversas propriedades deles. Então a ideia é que a gente pegar, fazer uma introdução geral, ver um pouquinho de materiais não metálicos, um pouquinho de cada, para ter um embasamento um pouquinho melhor, e depois fazer alguns exercícios. A gente vai ver um pouquinho de materiais metálicos também, né? Mais tabelas, propriedades gerais, e depois fazer um pouquinho de exercício para fixação do conteúdo nesse assunto, que é um assunto que é importante, mas às vezes é difícil você ter alguma coisa bem específica. Isso aqui é seleção de materiais. Na verdade, é uma coisa bem geral que você vai comparando um material com outro, então você tem que saber um pouquinho de cada um dos assuntos de que um engenheiro tem que saber. Então, para fazer aqui uma breve introdução, a gente sabe, né, que existem ali algumas maneiras de classificar materiais. E uma forma que a gente tem aqui é dividir em alguns grupos, né? Antigamente eram até menos grupos, mas agora a gente divide em um pouquinho mais. Tá? A gente tem os metais e as lias, né, são um dos materiais mais utilizados ali na parte de indústria pesada. A gente tem as cerâmicas, os vidros e vidrocerâmicas. Muitas vezes a gente chama só de cerâmicas, né? Considera vidro e vidrocerâmica também cerâmica. A gente tem os polímeros, né? E a gente tem aqui os semicondutores, né? Os semicondutores tem gente também que considera ele um material cerâmico, né? Mas a gente coloca uma classificação específica porque ele tem aplicações específicas na parte de elétrica e eletrônica. E a gente também tem aqui os materiais compostos, que é uma mistura aqui de dois dos tipos de materiais que a gente costuma trabalhar de uma maneira geral. Beleza? E o que, que é importante, assim, para a gente ter, para começar a ter uma comparação entre as classes? É entender onde que estão os limiares das propriedades e qual tipo de material, né, em termos de escala, onde eles se encontram na classificação geral de materiais. Por exemplo, nessa tabela aqui tem uma comparação da densidade dos materiais, considerando aqui os grupos de materiais que a gente já está trabalhando. Né? Então, se eu estou te perguntando aqui, eu quero um material que apresente um baixo peso, porque a minha aplicação é uma aplicação aeronáutica, eu não posso ter um alto peso. Então você já vai começar a descartar alguns metais, alguns materiais específicos, como alguns metais que são muito pesados, a não ser que você não tenha outra opção. Então, se você, por exemplo, quer trabalhar com densidade, a gente consegue já começar a fazer um pouco de seleção de material, olhando aqui umas noções, né, gerais. Quais materiais são conhecidos por terem uma baixa densidade? Os materiais poliméricos e os materiais compostos, que são as misturas dos dois. Aí aqui a gente tem um exemplo. E de onde até onde esses materiais costumam variar em termos de propriedades. Então significa o quê? Que o material mais denso que a gente venha a encontrar dos polímeros, ele vai ter aqui no máximo, né, 3 gramas por centímetro cúbico. Enquanto isso, quando a gente está trabalhando com metais, né, o magnésio aqui, que é um dos mais leves, ele tem aqui quase 2. Porém, você tem materiais como a platina, que tem praticamente 20 gramas por centímetro cúbico. Então, a gente ter essa noção, as cerâmicas elas ficam aqui no intermediário. A gente tem umas cerâmicas mais densas e umas cerâmicas um pouquinho menos densas. A gente ter essa noção já vai ter uma ideia para a gente. Bom, quero peso, quero redução de peso, talvez tem que descartar ligas metálicas, se isso não for, se outras propriedades não estiverem em jogo, e a gente vai considerar inicialmente polímeros e compósitos. Então, esse é o tipo de noção que eu quero trazer aqui para vocês nessa aula hoje. E para isso a gente vai ver diversos desses gráficos aqui, né? Vamos lá, vamos apagar a tela. Né? Por exemplo, quando eu estou falando de
stiffness, ou módulo de elasticidade. Algumas propriedades vão te exigir um material que tem um módulo de elasticidade elevado. Por exemplo, se estou querendo estou querendo obter ali a produção de um material que eu quero uma rigidez grande, né? Normalmente eu vou tender a escolher o quê? Materiais metálicos, né? Materiais metálicos, eles são conhecidos por terem um módulo de elasticidade elevado, né? E dependendo, boa parte das aplicações, ele tem uma boa vantagem ainda, que ele tem uma elevada tenacidade à fratura. Diferente dos materiais cerâmicos, que eles também têm módulo de elasticidade elevado, porém, quando você vai na parte de fratura dele, não é tão interessante. Então, daí, a gente vai fazendo o quê? A gente vai equilibrando ali qual tipo de propriedade a gente quer. Os polímeros, por exemplo, eles apresentam modo de elasticidade na escala aqui de 0,01, né? No caso aqui a gente tem as borrachas, até um modo de elasticidade de 10, são os polímeros um pouco mais rígidos, os epóxis da vida, esses polímeros bem resistentes. Então a gente tem uma variação grande aqui no polímero, nem sempre eu vou querer um modo de elasticidade alto, a gente tem que entender o que a gente quer quando a gente está selecionando. Às vezes eu quero um modo de elasticidade baixo mesmo, eu quero que o material ele tenha uma elevada deformação elástica ali, eu quero que ele deforme bastante para a propriedade, para a aplicação que eu estou querendo, então eu vou pedir um material ali, eu vou exigir um material com modo de elasticidade baixa. E os compósitos, eles ficam aqui no meio termo. Eu consigo achar compósitos com modo de elasticidade alta, até compósitos ali com modo de elasticidade mais baixa. Vamos continuar aqui olhando. Ó, resistência, aqui está em PSI, mas não tem problema. A gente pode olhar aqui só para a gente ter uma ordem de escala. Quando a gente está falando de strength, de resistência do meu material, né, a resistência de tração, a gente consegue ter uma noção aqui que, em geral, polímeros eles têm uma baixa resistência, com uma observação aqui, por exemplo, do PIC, que é um polímero mais resistente, e tem uns outros que são menos. Materiais cerâmicos, eles tendem a ter uma resistência intermediária aqui, um pouquinho melhor que a dos polímeros, mas pior que, por exemplo, que diversos metais, apesar de a gente ter cerâmicas bem resistentes. As cerâmicas aqui, essas aqui que são citadas, são principalmente as avançadas, né? O carbeto de silício, né? O Si3N4, a zircônia, a alumina, todas elas são zircônias avançadas, cerâmicas avançadas, que vão apresentar aqui uma propriedade interessante. Mas se a gente já está querendo em resistência bem elevada, 200 ou até 300 PSI, a gente tem aqui os compósitos de carbono epóxi, por exemplo, que são bem resistentes, e as ligas aqui de High Strength Steel, que são as ligas de alta resistência. Então vocês podem observar que a gente tem aqui uma variedade muito grande quando a gente está falando de propriedade mecânica. Mas nem tudo a gente está querendo avaliar a propriedade mecânica. Muitas vezes eu estou querendo selecionar um material para que eu avalie a condutividade elétrica dele. Então aqui já muda todo o jogo. Ali a gente está falando de propriedade mecânica, agora eu quero utilizar um material para ser um condutor, né? E a gente tem que entender aqui, né, por conta até da natureza dos metais, dos materiais, como que eles vão se comportar. Vocês lembram que quando a gente estava vendo ligações químicas, a gente via que o metal ele tinha o que a gente chamava de mar de elétrons, né? E quando a gente vai olhar as propriedades dos metais, a gente vê que ele ganha de lavada aqui dos outros materiais em termos de condutividade. Óbvio que você vai ter ligas mais condutoras e ligas menos condutoras, mas aqui a gente está numa ordem de 10 a 2 mais ou menos, até 10 a 8 de condutividade. Já os semicondutores, por exemplo, os mais condutores, ele vai dar aqui numa ordem de 10 a 3 mais ou menos, né? 10 a 3, enquanto aqui os menos condutores vão estar na ordem aqui de mais ou menos 10 a menos 6, né? Mas é importante, porque o advento dos semicondutores permitiu preencher esse gap aqui de condutividade intermediária, porque antigamente você tinha os materiais condutores e os não condutores que ficavam aqui no meio, que são os materiais que são utilizados para, por exemplo, isolamento elétrico. Você tem aqui, por exemplo, os cerâmicos e os materiais poliméricos. Então vocês observem aqui, né? As características de cada um dos materiais, elas são próprias e elas vão ajudar a gente a fazer uma seleção adequada de acordo com qual propriedade a gente está avaliando. Vamos dar uma olhadinha, de maneira geral, quais são as propriedades das classes de materiais. Se a gente está pensando aqui em metais e ligas, quais são as características deles? Eles têm boa condutividade elétrica e térmica, tanto que a gente também usa ali como um condutor de calor tubos de cobre, muito comum. Alta resistência, rigidez e dutilidade. Então a gente tem ligas muito resistentes, com uma rigidez muito bem interessante, ou seja, um modo de elasticidade elevado, ali na ordem, né, de 200 até 300
GPa, dependendo da liga que a gente está trabalhando, né? Óbvio que a gente tem liga também com menos, mas eu estou falando aqui das elevadas. E também com uma boa capacidade de deformação. Então, normalmente a gente tende a preferir e gostar de propriedades mecânicas, principalmente quando eu estou querendo associar resistência, tenacidade e fratura, a gente tende a escolher bastante metais ligas. Né? Resistência a impactos, né? São materiais que conseguem absorver bastante energia durante o impacto. Né? Usados em aplicações estruturais e de suporte de carga, né? Exatamente por conta dessas características. Ligas metálicas melhoram propriedades específicas. Exemplo, aço, ouro em cobre. Então, por exemplo, se eu estou querendo ouro com cobre. Se eu estou querendo melhorar a propriedade mecânica de uma liga de ouro, eu posso adicionar cobre. Então, eu posso fazer soluções ali, produzir ligas para melhorar propriedades dele de maneira geral. Aqui a gente tem exemplos de materiais metálicos, né? Pode ser utilizado desde utensílios, materiais de corte, ferramentas de engrenagem, parafusos, anéis, moedas. A gente tem bastante aplicações. Vamos aqui falar das cerâmicas e das vidrocerâmicas. Né? Eu coloquei separado porque as propriedades delas são levemente diferentes. Né? Normalmente aqui os materiais cerâmicos são materiais inorgânicos e não metálicos. Eles têm uma alta resistência mecânica, porque ele tem um bom modo de elasticidade, ele tem uma boa resistência, né? E principalmente uma boa resistência à compressão. Materiais cerâmicos, né? Exatamente por conta do problema dele de não ter uma elevada tenacidade à fratura, e tenacidade à fratura costuma se propagar quando a gente está tracionando ele, ele não é muito indicado para esse tipo de aplicação. Mas quando a gente está falando em compressão, que é, ou seja, as pontas da trinca estão fechando, pensando ali em fadiga ou fratura, propagação de trinca, ele vai ter uma elevada resistência, exatamente, porque ele já tem uma elevada resistência, só que ele não se comporta muito bem com trincas. Aí a gente tem que entender, ele tem uma alta resistência, mas ele é frágil. Né? Então, se eu não dependo ali de uma dutilidade, eu tenho uma alta resistência, e, por exemplo, eu preciso de um material que não seja condutor, eu posso utilizar uma cerâmica, porque ele vai atender uma boa necessidade ali de rigidez, uma boa necessidade de resistência, né? Considerando que ele não vai precisar de trincas, de resistir a trincas, e não vai ser condutor, se sua aplicação não permite que o material seja condutor. Vamos lá. Resistência a altas temperaturas e a compressão. Né? São características interessantes de cerâmicas, tanto que eles são utilizados muitas vezes como refratários. Né? Tem diversos materiais metálicos que ele tem uma boa resistência em altas temperaturas, mas se a gente fosse colocar os que são mais resistentes em altas temperaturas, são os materiais cerâmicos, porque elas têm ligações predominantemente iônicas e covalentes, fortes, ligações que para serem quebradas elas dependem de muita energia. Logo, o ponto de fusão do material é muito alto, então ele resiste bem a elevadas temperaturas, além de que diversas cerâmicas elas continuam sendo inertes em elevadas temperaturas. Cerâmicas, normalmente, elas são lá o Cr2O3, eu vou ter ali o Zr, né, O2, né, ZrO2, eu vou ter ali o Al2O3. Se vocês observarem, elas já estão todas aqui no estado oxidado. Então, se eu estou em alta temperatura com oxigênio, ele não vai oxidar. Então eu vou já garantir ali que eu vou ter uma estabilidade térmica em altas temperaturas, garantindo a propriedade mecânica. São bons isolantes térmicos e elétricos, e ele tem aplicações interessantes aqui em sensores, isoladores elétricos, revestimentos térmicos, né, tem diversas aplicações. Tanto que a parede, normalmente, da nossa casa é feita de um material cerâmico, e ele acaba sendo um isolante térmico ali para o meio externo. Se sua casa fosse toda de metal, você ia ver que não ia funcionar legal não, viu? Vidros e vidrocerâmicas, né? Aqui a gente já tem uma classe de cerâmica, né? Aqui a gente tem uma cerâmica que a gente estava falando tradicional, e aqui a gente tem uma vidrocerâmica, né? Ela já vai apresentar aqui uma estrutura amorfa, não cristalina, por isso que ela forma um estado vítreo, vidro vem de estado vítreo, vítreo é exatamente de não cristalino, de amorfo. Né? Ele costuma apresentar aqui uma alta transparência e resistência química, então eu tenho uma aplicação ali que eu preciso que o material seja inerte ao meio químico, normalmente utilizo vidro, né? Tanto que a gente vai trabalhar ali em laboratórios, tem as vidrarias de laboratório para você não contaminar o metal. Eles tendem a ser inertes em diversos meios, né? Não todos, mas em boa parte dos meios eles tendem a ter uma boa estabilidade química. Podem ser temperados para maior resistência, então a gente sabe que a gente tem aqui o vidro temperado, né? O vidro temperado, ele passa por um processo ali para aumento de resistência, né? Os boxes aí das casas das pessoas, eles são em geral feitos de vidro temperado, além de outros, né? Algumas proteções balísticas. E eles têm aplicações aqui em fibras óticas, telas, janelas, telescópios. Eu estou falando aqui algumas aplicações mais básicas, mas tem aplicações de alta tecnologia também, tá bom, gente? Não são só essas. Aqui a gente tem algumas imagens, né? Uma tesourinha aqui de
cerâmica, um azulejo, né, uma cerâmica bem básica, porcelana, mas a gente não resumam cerâmicas a apenas isso. As cerâmicas elas têm aplicações bem avançadas e bem interessantes também. Materiais plásticos, né? Os plásticos aqui eles são materiais orgânicos de baixa densidade, é uma característica dele ter baixa densidade, né? O alto aqui para cima é porque é uma característica boa, né? Ele tem uma baixa densidade para essa aplicação. Ele também é um material isolante térmico e elétrico, como a gente viu ali naquela tabelinha. Ele não tem uma boa condutividade, logo ele é um isolante térmico e também um isolante elétrico, né? Ele também não conduz bem calor. Ele tem uma boa resistência química, né, a depender do meio. Ele não vai tender a oxidar se ele está ali parado na superfície, mas ele tem outros meios de degradação, como degradação por UV, e ele também pode ser dissolvido em alguns meios químicos. Aí vai depender de qual que a gente está avaliando. Porém, ele tem aqui uma baixa, né, resistência mecânica. Isso aqui é um contra do polímero, né, um baixa relativo aqui, tá, gente? O baixo aqui é em relação ao metal, mas você hoje em dia já tem polímeros bem resistentes para algumas aplicações mais básicas. Os termoplásticos são maleáveis e recicláveis, enquanto termorrígidos são rígidos e quebradiços. A gente vai falar ainda de materiais poliméricos e a gente vai trabalhar um pouquinho melhor sobre as características dos polímeros. Aplicações: embalagens, componentes eletrônicos, roubas, utensílios domésticos. Então aqui a gente tem embalagens, a gente tem aqui itens para usos comuns, brinquedos, ou até itens que não necessariamente são brinquedos, ó, talheres, itens aqui para proteção, itens de uso geral, beleza? E, por fim, aqui a gente vai ter os semicondutores, né? Semicondutores, eles têm uma condutividade elétrica intermediária entre metais isolantes. Eles são muito importantes para materiais de alta tecnologia, né? Um tempo atrás, falaram que a crise dos semicondutores, porque subiu muito o preço deles, porque é uma tecnologia de ponta e eles são importantes para qualquer parte de microeletrônica, né? Ele tem propriedade elétrica aqui controlável, o doping. Doping aqui, a gente não vai falar especificamente de semicondutores, mas os semicondutores em geral a gente pode controlar qual que é o nível de condutividade que a gente tem nele dentro daquele intervalo. Então a gente ele tem a propriedade dele intrínseca, mas a gente pode dopar esse material com elementos que eu adiciono ali para ter uma condutividade que eu almejo. Eu consigo engenheirar esse material para eu obter essa propriedade de interesse. Eles são essenciais para eletrônicos e circuitos integrados, aplicações, transistores, diodos e chips de computador, né? Aplicações bem importantes e de alta tecnologia. Por fim, a gente tem os materiais compósitos, né? Não menos importantes, mas estão aqui. Eles vão combinar aqui 2 ou mais materiais para obter propriedades otimizadas. Então, eu sei que polímero tem baixa densidade, né? É muito comum você ter compostos com materiais poliméricos. E eu sei que a fibra de carbono ela tem um elevado modo de elasticidade e uma elevada resistência. Então, quando eu misturo aqui o polímero com a fibra de carbono, eu consigo obter um material que ele tem uma baixa densidade e uma elevada resistência. Então, a indústria aeronáutica, por exemplo, ela é uma indústria que adora os compósitos, né? Se vocês pegam ali a evolução do uso de compósitos na indústria aeronáutica de uns anos para cá, foi uma coisa estrondosa, porque ele é uma classe de material que foi evoluindo e ele garantiu cada vez materiais mais confiáveis e com melhores propriedades, garantindo um baixo peso, o que é bem importante para a indústria aeronáutica. A indústria civil usa muito material compósito, a indústria eólica também usa bastante essas pás que normalmente são feitas de materiais compostos, indústria química, a indústria aqui de navios, né? Isso aqui usa muito materiais compostos. Boa parte aqui dessas partes de fora dos barcos, eles são feitos de materiais compostos. E a indústria automotiva cada vez também utiliza mais, apesar de utilizar outras classes de materiais também. Quais são as principais características dos compósitos aqui? Óbvio que vai depender do compósito, mas os principais benefícios que a gente pode ter vai ser aqui a alta resistência e baixo peso quando eu consigo unir as duas coisas. Aplicações aeronáutica, equipamentos esportivos, estruturas automotivas. E alguns exemplos que a gente tem aqui, ó, concreto, ele é um material compósito. A fibra de vidro é um material compósito, a fibra de vidro que você utiliza ali na caixa d'água, na prancha que você está surfando. Fibra de vidro você utiliza para um monte de coisa, só utiliza ali para reparo de duto na parte de petróleo e gás. Carbono reforçado, são propriedades importantíssimas aqui, de maneira geral, para a indústria que a gente vai trabalhar.
Vamos pegar aqui, ó, uma tabelinha de exemplo. Vou falar rapidinho aqui, mas se vocês quiserem, vocês podem dar um pause para dar uma lida nessa tabela completa. A gente tem aqui os metais, as cerâmicas, os polímeros, os semicondutores e compostos. A gente tem alguns exemplos de cada um deles, ó, cobre, ferro fundido cinzento, aço liga e aplicações. Por exemplo, cobre, a gente pode utilizar ele para os fios condutores elétricos. Então, por quê? Tem uma boa condutividade. Aí, qual é a propriedade que a gente está avaliando? Alta condutividade elétrica, boa conformabilidade. Vamos olhar aqui uma outra aleatória aqui, ó, cerâmicas e vidros, alumina, óxido de magnésio e óxido de silício. São utilizados para quê? Para refratários, revestimentos de fornos. Quais as propriedades? Isolante térmico, suporta altas temperaturas, relativamente inerte ao metal fundido, né? Então aqui, se eu for utilizar, por exemplo, essa outra composição, eu vou ver aqui o vidro de janela, né? O vidro de janela, ele é utilizado aqui porque ele é transparente e ele é um isolante térmico. Então, cada processo de seleção vai tomar cuidado com quais propriedades eu tenho e quais as propriedades eu desejo. Polímeros, por exemplo, aqui ó, o epóxi. Um epóxi ele é utilizado aqui para encapsulamento de circuitos integrados. Por quê? Porque ele é um isolante elétrico bom e ele é resistente à umidade. Ele não é muito afetado pela umidade dentro dos polímeros. Já se eu quero usar um polietileno, eu posso usar ele para embalagem de alimentos, porque eu posso moldar ele facilmente em filmes finos, aquelas embalagens de chips que a gente come, ou qualquer outro tipo de embalagem, e eles são flexíveis e herméticos, eles vão garantir ali que eu vou ter um isolamento da parte de fora com a parte de dentro. E por aí vai, ó, semicondutores, as placas de silício que são utilizadas ali nas suas placas fotovoltaicas. Muitas vezes eles são utilizados aqui em transistores, circuitos integrados, e ele é utilizado por conta disso, por conta do comportamento elétrico único deles. Nas placas fotovoltaicas, por exemplo, a gente usa uma placa de silício, que é muito pura, com adição de germânio, por exemplo, ou adição de fósforo, que são os dopantes ali que a gente consegue ver. O germânio, na verdade, ele pode ser usado como base junto com o silício. Normalmente a gente adiciona fósforo ou nitrogênio, e tem umas outras terras raras lá, que podem ser utilizadas como dopantes também. Compósitos. A gente tem aqui, ó, grafite epóxi, aço revestido com titânio, aplicações do grafite epóxi, componentes de aeronave, aço revestido com titânio, vasos de reatores. Então você está vendo, isso aqui é um compósito com uma alta elevada densidade, uma densidade bem elevada aqui, mas ele tem o quê? Um baixo custo e uma alta resistência com resistência à corrosão do titânio. Então você está conseguindo unir esses dois materiais para uma aplicação específica. Já o grafite epóxi, ele vai ter uma alta relação resistência a peso. E é isso que a gente vai estar trabalhando na parte de seleção. E um mapa muito interessante que é utilizado para essa parte de seleção são os mapas de ESHP. O que são os mapas de ESHP? Vou passar aqui para ter o outro logo. Eles são mapas que correlacionam duas propriedades de uma única vez. Então, se você já está querendo, por exemplo, avaliar um material em relação à densidade dele, mas ao mesmo tempo está querendo avaliar o material em relação à modularidade, você consegue ver mais ou menos onde que esses materiais eles vão se enquadrar. Então, se eu tenho aqui a junção de, por exemplo, uma modularidade e uma baixa densidade. Então, falar, o meu material eu quero que seja pelo menos 10 GPa de modularidade, mas ele não pode ter uma densidade acima de 1.000 kg por metro cúbico. Quais são as opções que eu tenho aqui para selecionar? Bom, eu estou olhando aqui, tenho uns materiais naturais, tenho alguns polímeros aqui, ó, o polipropileno, por exemplo, o couro, o polietileno está bem aqui no limite. Quando eu venho aqui nos elastômeros, eu consigo achar o isopreno, o EVA, a borracha. Aí depende também de qual que são as outras propriedades e qual o tipo de seleção que você quer. Aí se você chega e diz que, bom, a gente tem uma linha aqui que vai ser basicamente uma linha de estabelecer como esse material ele tem uma relação, modularidade e densidade. Dessa linha aqui, eu meio que tenho uma relação quase 1 para 1, digamos assim. Eu estou tendo uma variação linear. Então significa o quê? Que materiais, às vezes, abaixo aqui dessa linha, ele vai apresentar uma relação modularidade e densidade ruim. Talvez os acima dessa linha vão apresentar ali, às vezes, até um bom modularidade para uma densidade intermediária. Tanto que os compósitos, eles estão aqui, ó, eles têm uma densidade quase próxima de 1.000, está chegando aqui em 2.000, se eu fizesse uma linha aqui em 2.000, ele ia ser incluído, e eles têm aqui um modularidade bem elevado.
Então eu consigo achar, por exemplo, aqui compostos de fibra de vidro, de fibra de carbono, com ligas aqui de magnésio, né, esse aqui é um Glass Fiber Reinforced Polymer, ou seja, fibra de vidro também reforçada. Então a gente tem aqui várias possibilidades de análise. E esses mapas, eles podem ser utilizados para outras propriedades também. Ó. Eu tenho, por exemplo, aqui a resistência, strength, em relação aqui ao custo por unidade de volume. Então, se o limitante do seu projeto é o custo, você pode ter uma noção de que para uma unidade de volume daquele material e para aquela resistência, você vai ver o que vai ser o melhor. Você fala, vamos ver aqui, vamos estabelecer uma linha reta aqui novamente, vamos ver o quão mais afastado esse material está aqui da relação custo-volume. Ou seja, quanto mais para cá, significa que eu vou ter um material mais resistente pelo menor custo. Então, como que a gente pode achar aqui? A gente pode ir traçando umas paralelas. Quais são esses materiais? Bom, eu tenho umas ligas aqui, ó, o aço carbono. O aço carbono é um material que tem uma boa resistência e um baixo custo. Os ferros fundidos, ó, cast irons, ligas de magnésio e tudo mais. Aí, pelo outro lado, se eu tenho uma relação aqui de... Não, só por curiosidade, né? Se eu, na verdade, quero aqui achar um material... quais são os materiais que eu posso considerar caros quando eu estou querendo avaliar a resistência? Ou seja, os materiais que eu vou descartar. Por exemplo, o estanho, ele é caro, mas ele não é resistente. Por que isso? Porque você não vai usar o estanho quando você quer resistência mecânica. Você vai usar o estanho quando você quer outro tipo de propriedade. Né? Aqui você tem ó, as ligas de tungstênio, né, que são super caras e tem uma resistência elevada, mas elas são muito caras, então às vezes você não vai conseguir utilizar. Né, ó. Você tem uns materiais poliméricos também, como politetrafluoretileno, e até aqui em cima você tem algumas cerâmicas técnicas, né? Olha, como o boreto, o carbeto de tungstênio, as ligas de... Aqui não é uma cerâmica técnica, né? Mas é que você tem a alumina, você tem diversos materiais, e aqui você consegue ir brincando a depender do que você quer. O que é interessante aqui é você dar uma olhada nesses gráficos para você já ter uma noção. Por exemplo, aqui você está vendo que os compostos ele tem uma boa relação de maneira geral de resistência e densidade. Depois você vai olhando especificamente cada um deles. Os metais, nem tanto. O elastômero aqui também nem tanto. Ele até tem uma baixa densidade, mas ele não tem um elevado modo de elasticidade. E por aí vai, a gente consegue ir brincando com esses mapas que são bem interessantes para a parte de seleção de materiais. Beleza, gente?